Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo. Meu nome é Ana Paula, para quem ainda não me conhece, e hoje eu tenho que trazer uma palavra dura. Mais uma vez, provavelmente muita gente vai ficar chateada, talvez até ferida ao ouvir essa palavra, mas eu acho que a gente tem que falar aquilo que é pela palavra, não pela emoção. E eu agradeço ao Senhor que eu não tenho vivido pela emoção, mas tenho vivido pela palavra. E a palavra de Deus tem produzido no meu coração, então, a emoção justa, o sentimento justo. Nós temos que ter sobriedade e temos que ter atenção com as coisas que estão vindo. A palavra de Deus diz que nós temos que ter atenção, ter que ter sobriedade, porque os dias estão acabando, se findando. E a gente precisa de parar, de ficar focando em coisas falsas que estão sendo ditas pelos 4 cantos do mundo. Não é no Brasil, não é no canal A, B ou C, mas é pelos 4 cantos do mundo. Hoje é dia 29 de setembro de 2016, 29, guarda essa data, hoje é dia 29. Aqui para mim hoje eu moro na Itália, são 9h20 da manhã, eu tô com um céu muito bonito, azul, um sol, um dia muito gostoso em que eu tenho que limpar minha casa, vou ter que abrir tudo, vou ter que fazer meu serviço, porque eu tive que fazer uns reparos aqui urgentes e a casa tá toda suja. E eu agradeço ao meu Deus, ao meu Pai, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, por eu estar aqui intacta, com saúde, sem feridas, né, pelo corpo afora, por alguma radiação, ou calor, ou explosão, ou algum terremoto, alguma coisa que possa ter acontecido. Eu estou em pé, eu estou bem, tá tudo normal mesmo. E espero no Senhor a minha salvação. Espero sobriamente no Senhor pela minha salvação. Satanás tem rodeado muitos santos de Deus. Porque é o seguinte, existem pessoas que elas não têm um pecado. Ana, como assim? Todo mundo peca, todo mundo é errado, todo mundo peca, né? Comete suas falhas. Sim, como não? Mas às vezes a gente peca como um acidente de percurso. E esses pecados, automaticamente, a gente já entende, opa, pequei. A gente automaticamente faz, não, preciso pedir perdão, preciso corrigir. E automaticamente a gente continua com as vestes brancas, porque foi feito um processo, né, de arrependimento. Então não é que peca com vontade, eu vou lá naquela pessoa e vou inventar uma história que ela fez, sabendo que ela não fez para ferrar ela. Não, né? A gente peca como um acidente de percurso, como dizia Paulo no livro de Romanos. Ele fala muito sobre o pecado, ele fala muito sobre o corpo do pecado, um corpo perecível no qual nós nos encontramos, e a esperança de recebermos o chamado corpo glorioso. Então, meus amados, Satanás, ele fica ao redor de muitas pessoas e ele sabe, muitas das vezes, o caráter de cada um. E olha, mas é Deus que é onisciente, né? Só Ele é onisciente. A gente sempre tem na ponta da língua tanta resposta para tudo, mas prestem atenção. Eu, Ana Paula, às vezes eu convivo com uma pessoa por um certo tempo, depois de um certo tempo eu tenho estrutura e base para entender o caráter daquela pessoa, um pouco do caráter. Eu vou saber se aquela pessoa é mais sensível, delicada, ou é uma pessoa mais dura. Eu vou saber se a pessoa é ignorante demais, que tupetuda, que você não pode falar nada com ela, que ela já fica ofendida com você. Ou vou saber que é uma pessoa boa, né? Que ainda que erre, se você fale com ela, ela não, tal, tem humildade para aceitar. Enfim, amados. Se nós que somos humanos, convivendo com certas pessoas por um tempo, temos condição de tirar um mínimo juízo daquilo que nós vemos dela, imagine Satanás.
Satanás conseguiu seduzir 1/3 dos anjos, arrastou com ele. Satanás conseguiu pegar Eva no paraíso e conseguiu, com muitas fábulas, né, com seu modo manso e sedutor de falar. A Bíblia o chama de sedutor, enganador. Então, meus amados, nós não estamos lidando com uma força qualquer, mas uma das maiores forças que tem em toda a criação. Então, ele anda ao redor da gente, trazendo realmente engano, trazendo mentira, semeando, porque ele também é um semeador. A palavra do trigo e do joio, né? Ela fala de 2 tipos de semeadura. Tem a semeadura do trigo, que são as ovelhas, tem a semeadura do joio, que são os lobos, né? O lobo no meio do trigo, enquanto ele não está maduro, não parece que é joio, parece sempre que é trigo. Então Satanás se desfaz em anjo de luz para, se possível, ele consegue enganar até os eleitos, se possível, ele vai fazer de tudo. Então, meus amados, às vezes a brecha que nós damos é a nossa incerteza com a nossa salvação. Tem muita gente que está com dúvida. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou ser arrebatado? Será? Em contrapartida, tem muitas pessoas que estão batendo no peito como medalha, dizendo: eu vou para o céu, eu tenho certeza, porque eu sou justo. Eu sou correto, Deus fala comigo, Deus, eu pergunto de manhã, de tarde, Ele responde, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Sabe, meus amados, a maior cilada que existe na vida do ser humano é o coração. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente acha que esse coração enganoso, ele afeta o próximo. Mas o maior alvo de um coração enganoso é a própria pessoa que pertence a esse coração enganoso. Nós, muitas das vezes, nos enganamos. Somos seduzidos por desejos do nosso coração, por convicções. E Satanás, quando ele vê o caráter de uma pessoa, ele sabe, olha, essa aqui é fácil de enganar. Esse aqui, se eu seduzir ele um pouquinho com uma certa vaidade, ele cai. Aquela ali, ela é muito orgulhosa, muito dona de si mesma. Então, se eu der corda para ela, né, colocar no caminho dela tudo que pode convencê-la, ela vai cair também. Sabe, amados? A gente está num circuito. Eu chamaria de circuito, né, a situação. O que é um circuito? Quando você vê, por exemplo, uma corrida de carros, né, de Fórmula 1, tem uma estrada que eles têm que percorrer, aquele percurso também chamado circuito. Todos estão em pró do quê? Da busca da vitória, passar para a linha de chegada. Então eles vão correndo naquele circuito, cada um com a sua técnica, cada um com o seu sistema de trabalho, de dirigir, né, de direção. Nós estamos no circuito da vida e a linha de chegada é a eternidade. Então hoje eu não quero falar para pessoas que não pertencem a Deus. Eu não estou aqui para falar com gente que é lobo. Eu não estou aqui conversando com pessoa ímpia do tudo, cruel, perversa. Eu estou conversando com a igreja prudente. A palavra de Deus diz das 5 virgens prudentes. Eu estou conversando com você, que crê pela misericórdia de Deus, que faz parte da igreja prudente de Cristo, que está preparando a sua vida com óleo, que é o Espírito Santo, através da lâmpada, que é a palavra. Então eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seu nome em hebraico, eu peço a você que ouça essas palavras, não com um muro levantado de defesa. Eu vejo que eu consigo perceber, né, desde os últimos dias que eu tenho pregado, que eu já começo a colher certos frutos de gente ofendida. A gente sabe quando pessoas se ofendem, porque elas ouvem o vídeo e falam: olha, a Ana Paula está querendo atacar, ela está atacando, ela está me tiçando, né? Ela está colocando a minha fé em prova, mas não é não. A gente tem, graças a Deus, um canal aí com mais de 10 mil pessoas inscritas, e se você olhar
A média de visualização de cada vídeo é de no mínimo 100 pessoas. Então a gente tem muita gente que realmente está escutando o canal. E a gente sabe, a gente que vai caminhando, né, nesse trabalho aí já há alguns anos, vai conversando com muitas pessoas, a gente vai conhecendo, sabe? Muita gente realmente. E quantos já viraram para mim e falaram: Ana, vocês veem nos próprios comentários do vídeo, esse vídeo foi para mim, esse vídeo serviu para mim, me fez refletir sobre muitas coisas. E eu glorifico ao nosso Pai, ao nosso Senhor, que tem dado esse trabalho visando semear. Nós estamos jogando a semente e o bom coração que tem terra boa recebe, mesmo quando é uma semente dura, uma semente que bate, uma semente, né, que faz sofrer. Porque é espremendo, é lapidando, é gratando, né, polindo, é que a gente consegue ter uma matéria limpa, bonita, lúcida, brilhante, amém? Então hoje eu quero falar, meus amados, sobre o que nós temos visto já há anos, estamos falando de 3 anos aí no mínimo que a gente está vendo, falsos sonhos e falsas profecias. Não cabe a mim aqui dar uma profecia ou um sonho em particular e apontar o dedo, porque tem tanta aparecendo todo dia, que não tem como pegar um alvo em comum. Mas eu quero dar um exemplo de uma irmã, e eu glorifico a Deus pela vida dessa irmã, uma pessoa muito doce. É uma pessoa que passou uma prova tão grande, mas tão grande ano passado na vida dela. Ela colocou em risco a sua dependência, a sua vida. Ela se colocou entre ficar nas mãos de Deus completamente ou então ceder, né, certa coisa que estava por detrás a pecado. E para não perder, né, ela precisava se casar, acertar a vida dela. E o companheiro desta pessoa, ele não queria casar, porque já vivia há tanto tempo, eles estavam bem e tal. Essa querida irmã, ela tem um problema muito sério de saúde na coluna. Ela sabe de quem que eu estou falando, eu não vou citar o nome dela. E pouquíssimas, se for o caso, vão entender. Ela tem um problema de saúde muito sério e ela não pode trabalhar com nada, ela não tem estrutura e ela precisava desse rapaz também como pai, né, dos filhos dela e tal, dela. Então ela estava entre a cruz e a espada, porque ela simplesmente fechou tudo e falou: se a gente não se casar, acabou tudo, e ficou nas mãos de Deus. E foram alguns meses de provação, ela sofreu muito, ela sofreu inclusive no dia do casamento dela. Ela pegou uma crise aguda de dor, que ela não conseguia ficar em pé, e tudo contribuiu para não dar certo o casamento, mas Deus, no seu poder, na sua glória, na sua misericórdia, honrou essa irmã, e eu tenho mais do que certeza que Ele vai continuar honrando ela até o último momento, porque é uma pessoa que tem um amor muito grande por Deus. Ela tem assim uma paixão, um amor, um zelo tão grande, sabe? Só de passar pela cabeça dela que ela pecou, ela já entra em pânico, ela já chora, ela já fica muito mal. Então eu sei de quem que eu tô falando. É uma ovelha assim muito linda que Deus colocou no meu caminho, me deu o prazer de conhecer essa irmã. Então ela já passou muitas provas. E a última que aconteceu, e eu posso usar o exemplo desta irmã, porque assim é mais fácil, né, a gente falar de uma pessoa em particular para que outros não se ofendam. Esta irmã, ela teve um sonho no qual ela viu bolas de fogo caindo do céu. Seriam meteoros, né? E no sonho alguém falava para ela que não passaria do Natal deste ano de 2016, pelo que ela entendeu. E ela ficou desesperada, ela me contou, ela não tem canal YouTube, ela não tem nenhum tipo de
meio social para divulgar essas coisas que Deus fala ou não para ela, ok? Ela não faz esse trabalho. E ela conversa comigo e talvez tem mais algumas pessoas que ela conversa em particular, no particular dela. É uma pessoa que tem sido apacentada, tem sido sustentada, tem sido ajudada, né? Por meio de orações, por meio de conselhos. É uma pessoa que busca muito. E ela teve esse sonho. E ela via as bolas de fogo caindo, ela via o desespero das pessoas, ela via a agonia e não sei o que, não sei o que. E aí falava a voz, né, até dezembro, não passa de dezembro. Quer dizer, marcou data, né? Marcou uma data, até dezembro de 2016. Ia acontecer aquele cenário. E ela ficou louca, desesperada, e no sonho, o que mais fez ela ficar desesperada é porque ela disse ter visto o próprio Jesus Cristo. E foi aí que a gente identificou, e isso é muito sério. Ela viu o próprio Jesus Cristo e ele falava para ela que ela ia ficar. Você vai ficar, você é uma mulher endemoniada. E rindo. E ela chorava o sonho, ela vendo as bolas de fogo caindo, vendo Jesus, vendo algumas pessoas ali reunidas com ele. E ela clamando, me perdoa se eu fiz alguma coisa errada, me deixa falar o que eu fiz de errado. E aí no sonho o próprio Jesus pergunta para aquelas pessoas, né? Ela pode falar, o que nós vamos fazer? Escarnecendo, amados, dela. E aquelas pessoas, não, e riam. E ele xingava ela, ele falava, você não vai ser arrebatada, você vai ficar, você é endemoniada. Ha. E ele não ria, mas ele falava com muita... Sabe quando uma pessoa tá brava com a outra, então fala, você é isso. Pois é. E ela ficou louca no sonho, ela ligou para mim, Ana Paula, eu não vou subir no arrebatamento, eu vou ficar, eu tenho um pecado na minha vida, só não consegui entender qual que é esse pecado, eu tô passando a noite em oração e não sei o que, me contou todo o sonho. Eu falei para ela, eu falei, olha, a palavra de Deus, ela é ou não é? Deus, ele não usa das fontes de Satanás para revelar para nós a vontade dele. Ele tem boca, ele pode falar sem usar, né? E a palavra de Deus fala que Deus, ele não é acusador, mas o Espírito Santo, ele é consolador. E se você para analisar, minha irmã e meu irmão que estão me escutando, quando você está em pecado, Deus não te acusa, ele te convence. Ele faz com que você entenda claramente, passivamente, que você está em pecado e você sente a dor daquela situação e você precisa consertar porque você realmente sente muito por estar naquela situação para com você, mas para com Deus. Quer dizer, é como se eu cometesse um erro muito forte e sentisse uma dor por ter causado tamanho estrago. Para a pessoa que pertence verdadeiramente ao Senhor, ela sente realmente muito quando ela peca, ela sente uma tristeza, ela entende, ela tem uma visão muito ampla do dano causado. Quando a gente peca, a gente sabe que a gente entristece o próprio coração do Senhor, no caso também do Espírito Santo. E a Bíblia fala, não entristeceis o Espírito Santo. Mas ele docemente, gentilmente, ele nos convence. Você nunca vai ver o Espírito Santo apontando o dedo para você e falando, você pecou, você está endemoniado, você vai para o inferno. Não. O Espírito Santo, ele te mostra a situação que você fez, ele te mostra o pecado, ele te mostra o teu próprio coração, ele revela para você aquilo que o Deus Todo-Poderoso sabe. Porque no dia do grande julgamento do trono branco, a palavra diz que se abrirão livros e mais uns livros e o livro da vida. E ali vão ser julgados até os atos do teu coração, as intenções. A Bíblia fala muito sobre isso, esse tipo de profundidade, de consciência de Deus para com o homem. Então o Espírito Santo, o que ele faz? Quando você peca, seja qual for o pecado, ele revela para você o teu próprio coração, qual era a intenção no teu coração no momento que você pecou. É aí que você sente
qual grande ou pequeno, né, estrago você causou com tal ato. É onde você, né, com aquele modo compungido, convencido, triste, porque você sabe que você pisou na bola, você então pede perdão com muita sinceridade e certeza e pede a Deus que te ajude. E aí você conserta e nunca mais volta a fazer tamanho erro. E no caso dessa irmãzinha, Jesus botava o dedo na cara dela e falava que ela era endemoniada, que ela não ia subir, que ela ia ficar. E ela me perdoa, me perdoa, me perdoa. E ele não queria saber de conversa e só acusava. Foi onde eu falei com essa irmã. Eu falei, olha, você pode cancelar esse sonho todo, desde o meteoro que caiu até ele te acusando, porque isso não vem de Deus. Ele não é acusador, ele é consolador, ele nos convence com amor, porque ele é amor. E ali a gente então entende o tamanho do nosso erro, e quando ele nos acusa de um pecado, ele nos mostra qual é o pecado em questão, porque ele não é Deus de confusão. Se ele tem um problema com você, ele vai te mostrar exatamente qual é o problema, onde é que está o problema, e você vai ter a chance, porque enquanto nós estamos vivos neste mundo, nós temos a oportunidade de se consertar com o Senhor e começar a encher as nossas lâmpadas com óleo. Ela então, antes de ter ouvido, parece que antes de ter ouvido esse áudio, ela mesma, olha para vocês verem como é que as ovelhas de Deus ouvem a voz do Senhor. Ela no dia seguinte se colocou em oração e foi orando, já de noite orou muito, chorou, e ela realmente é muito sincera nas palavras dela, a gente vê, né, e é uma coisa dela, não é uma coisa geral, é ela e Deus, então assim, quem tem a ganhar ou a perder é ela. E uma da oração que ela fez, ela disse, meu pai, se esse sonho veio de ti, me mostra. Mas se esse sonho não veio de ti, me mostra, porque eu tô desesperada, eu não vou subir. E ela ficou desesperada. Gente, vocês não têm ideia do como que essa irmã ficou desestruturada com esse sonho. Porque ela falou, Ana, foi muito real, foi muito pesado. Você não tem ideia. Ana, eu tô tremendo, eu levantei quase que sem ar, desesperada, afogando e etc. Aí ela pediu a Deus, que falar, mas ela pediu realmente, e Deus ouve a oração do aflito, leve em consideração, ele ouve a oração do aflito e ele conhece a estrutura de cada um de nós, então ele sabe como falar com cada um, se é através de uma palavra, se é através de alguém, se é através de um sonho, até de uma visão. E aí ela passou o dia inteiro, foi dormir, teve um sonho. Ela sonha que estava dentro de uma igreja. E dentro dessa igreja tinha uma mulher no púlpito orando por várias pessoas e impondo a mão na cabeça de várias pessoas. E naquela hora, chega uma senhora do lado dessa nossa irmã. E ela estava ali olhando, no fundo da igreja, aquele movimento, a mulher que punha a mão na cabeça das pessoas que estavam fazendo fila para receber oração e tal. E a mulher do lado dela ali também e tal. De repente, foi uma moça, e a mulher botou a mão na cabeça de uma moça, e essa mulher que estava do lado da nossa irmã falou, para, e saiu correndo, tá repreendido, eu repreendo cada coisa que você falou, em nome de Jesus, eu não aceito e tal, e puxou a moça, eu não sei o que aconteceu. E ali parece, que aqui eu já não lembro bem o sonho, mas é mais ou menos isso, que ela perguntou, para a senhora depois, por que você não deixou aquela senhora fazer oração na cabeça daquela moça? Aí a senhora respondeu, ela era minha filha, aquela moça que estava recebendo oração. E aquela mulher que estava pondo a mão na cabeça das pessoas não vem de Deus, é uma falsa profeta. E ela não estava colocando bênção, mas maldição na cabeça da minha filha. E eu sei disso, porque dentro da igreja tem muita coisa falsa, tem muita mentira. E ali ela acorda. E ali eu explico para ela, que eu falei para ela, olha, esse sonho é porque dentro da igreja, Satanás tem rodeado. E ele tem, se possível, tentando enganar até os eleitos. Quando ele vê que uma pessoa não tem um pecado físico, algo grave, não tem nada, Porque às vezes a pessoa realmente não tem nada. Ela pensa, revê, ela se lembra, oh meu Deus, como é que eu comportei ontem no meu trabalho, com as pessoas, com meu cunhado, minha sogra, minha mãe, meu tio, não sei o que, e ela não acha nada na vida dela que está manchado, e de repente aparece uma acusação, você está em pecado, você está sujo, mas no que? Eu consertei tudo, eu limpei a casa,
É aonde a gente vê o inimigo colocando falsas acusações, porque ele nos acusa, ele é acusador. E aí muitos entram em desespero e perdem a força, muitas das vezes, porque acreditam que estão indo para o abismo. Porque Satanás, ele é também chamado de escarnecedor. O que é uma pessoa escarnecedora? É uma pessoa debochada, é uma pessoa que pega alguém de alvo e vai zoando, né? Se é a palavra que eu posso usar, zoando com a cara dela, colocando defeito nela, debochando dela. E aquela pessoa às vezes até acredita, você é feia, seu cabelo é assim e não sei o que, e começa a escarnecer. E é isso que Satanás tem feito com muitos santos, tem escarnecido deles em sonhos, de modo que essas pessoas levantam atribuladas, atormentadas e até com a certeza que estão começando a ir para o inferno mesmo. E Satanás, ele quer semear dúvida no coração do povo de Deus. E dúvida, meus amados, no coração de uma ovelha. A primeiro momento é só um problema de opressão, mas se aquela dúvida cresce e gera planta, né? Se brota no coração da pessoa e começa a ser uma coisa convicta, aquela pessoa começa a negar Cristo no seu coração. Esse é o resultado da dúvida. Será que eu estou salvo? Será que eu estou indo para o inferno? Não, eu estou indo para o inferno por causa disso, e começa a virar uma espécie de neura na cabeça da pessoa. E aquilo ali cria um broto e vai criando uma plantinha espinhosa no teu coração e começa a gerar dúvida. E a palavra de Deus diz que nós temos que tomar a salvação pela fé. Capacete da esperança, né? A palavra de Deus, ela diz que é com fé que a gente vai tendo perseverança na nossa salvação em Cristo. Nós temos que focar em Cristo, acreditar em Cristo. Aquele que começa a acreditar na sua própria força, faz como fez Pedro, começa a afundar nas águas. Lembra da história de Pedro e Jesus caminhando sobre o mar? Pedro vê Jesus que caminha, eu também quero. Jesus então vem, e ali Pedro bota o pé na água, bota outro pé e começa começa a caminhar. De repente ele para e ele pensa: uau, eu estou caminhando sobre as águas, isso aqui é profundo, eu talvez não sei nada. Não, eu imagino que Pedro sabia nadar, porque eu acho que ele era pescador, né? Acho que eu começo a errar. Mas seja lá como for, né? Se fosse uma pessoa que tem medo de água, nunca ia pedir para caminhar nas águas. De repente, ele começou a colocar em dúvida as leis da física ali no coração dele, começou a afundar. E Jesus, então, pega ele pela mão e chama ele de homem de pouca fé. Sabe? É Jesus, meus amados, quem vai nos pegar pela mão e vai nos guardar no último momento. Mas, enquanto isso, a gente não pode duvidar nem um só dia da nossa salvação. A gente deve somente reconhecer que você pecou ou não e, tendo consciência do pecado, correr e consertar, não perder tempo. Sabe, como um agente da fé, quando Satanás coloca no teu caminho a tentação, nós temos que viver aquela palavra que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o caso de um rapaz e de uma moça dentro de uma igreja. Aí a moça chega perto do rapaz: a paz, irmão. Ele: a paz, irmã. Aí ela olha para ele: nossa, irmão, você tá tão bem vestido hoje. Aí ele já olha para ela, né? Às vezes é um rapaz casado e ela não, sabe? Na hora que ela fala: você tá tão bem vestido hoje, ele já vira para a irmã e fala: amém, irmã, glória a Deus. Olha, me desculpa, eu vou ter que ir lá do outro lado, que eu tô com outras coisas para fazer. E ó, corre, sabe? Resistir à tentação. Ô, irmão, você tem um carro? Nossa, acabou o culto, eu quero ir para casa, você pode me dar uma carona? Não, sozinho, eu e você no meu carro? Não. Sabe, amados, é tantos motivos, né? Que a gente precisa aprender a resistir ao diabo para que ele fuja de nós. É desde um pensamento, uma intenção. E aqui seria uma outra pregação e a gente vai sair do foco. Mas eu falei para esta irmã, eu falei: minha querida, Deus mostrou para você que esse sonho que você teve na noite passada, com esse meteoro, com o próprio Jesus, né, falando que você era uma endemoniada, foi um falso sonho. E o próprio Deus mostra para você que no meio da igreja, a igreja que eu digo é o povo de Deus, é a noiva, no meio da noiva, Satanás tem semeado ilusão no coração de muitos. Por que ele faz isso? Primeiro motivo, ou porque a pessoa deu brecha através do pecado.
Às vezes assistir um simples filme na televisão, dependendo do filme, você já deu brecha. Quer um exemplo muito claro? Você liga a televisão, aí lá 9 horas da noite está passando um filme de comédia romântica ou um filme romântico. Até então, não é um problema assistir uma comédia romântica ou um filme romântico, desde que ele não tenha cenas sensuais. Cenas de sensualidade, sabe? Quando o casal consegue estar junto ali no quartinho e começam a ficar junto e começam, né, a fazer alguma coisinha que não chega propriamente a uma cena explícita de sexo, mas já é alguma coisa que te atiça a cabeça. É ali que é a hora de você pegar o controle remoto e mudar de canal. Mas aí é onde muitos ficam, tanto é só uma comédia romântica. Aí vai dormir. Aí a mulher vai dormir, ou o homem vai dormir, aí sonha um sonho erótico, ou um sonho sensual, ou um sonho emotivo, né? Às vezes é aquela mulher casada que o marido nunca dá um beijo nela, nunca tem carinho para com ela, nunca dá um elogio para ela, e eles estão vivendo ali naquele ritmo mecânico de muitos casamentos e tal, e aquela mulher fica naquela nostalgia. Quando eu era jovem, eu tinha um namorado que me beijava tanto, me abraçava, era tão bom ficar de mão dada com ele. E aí aquela mulher vive de fábula, né? Vendo novela, vendo telefilme, vendo filminhos de comédia romântica e filmes românticos de todo modo, e fica ali viajando na maionese. E um belo dia vai dormir e sonha que tem um homem lindo no sonho. E ela vai, beija, abraça aquele homem e satisfaz com ele aquilo que ela não satisfaz na vida real. Aí acorda de manhã, olha só, acorda de manhã encantada. Ai, que sonho que eu tive hoje de manhã. Ainda tô sentindo aquele contato que eu tive naquele sonho até agora. Sabe? E ele vai alimentando aquilo ali, vai relembrando aquele sonho a manhã inteira, né? Então, de repente, ela começa então a pular cerca, porque começa muito de sonhos, falsos sonhos, ou sonhos dados permissivos, né? E tem os sonhos também biológicos, né? Às vezes a mulher, eu prefiro falar mais de mulher, porque a mulher, a nível hormonal, ela é mais ativa do que o homem, digamos assim, mas o homem também, né? Mas às vezes a mulher, ela está naqueles dias de fertilidade. Todas nós, né, enquanto não entramos na menopausa, temos os dias de fertilidade, independente se você é casado ou não. Então, às vezes, você como cristã vai dormir naqueles dias em que você está fértil, né? Seu útero está pronto para engravidar, e ali você vai dormir e de repente você sonha com um príncipe encantado, vamos chamar assim, né? Mas aí você observa que naquele sonho, às vezes o príncipe está de olho em você, né? Tá ficando olhando para você com aquela cara de nostalgia, e no sonho você tem uma vontade louca de pular em cima daquele príncipe, né? Vem cá, né? E não consegue. Você não consegue, sabe? É aquela coisa que tem alguma coisa no sonho que bloqueia. Sabe o que é isso? Se você é uma mulher cristã, se você é uma mulher de Deus, porque se você é uma mulher ímpia, você vai pular no sonho. No sonho você está ali porque o seu espírito está adormecido, não existe nada que te bloqueia. Então é onde você no sonho, né, vai desejar, porque a carne, ela está ativa, a carne é fraca, mas algo no sonho não permite que você encoste na pessoa e você fica, né, com aquela angústia no coração, porque você queria tanto, poxa, tá ali, tá me querendo, tá disponível, e de repente não deixa, não acontece nada que deixa você viver aquilo. É onde você acorda, né? Lembra o sonho e fica frustrada ali, você fica com uma certa angústia, né? Poxa, que sonho ruim, por que eu tive um sonho desse? Eu sou uma pessoa casada ou sou uma pessoa solteira, de repente eu sonhei com tal homem, isso não é certo, isso não é de Deus, e você fica, né? Mas logo depois, sabe, você ora, agradece a Deus e o seu dia volta ao normal. Deixa eu contar para os irmãos uma vez o que me aconteceu, porque eu ponho a minha cara, eu gosto de expor a minha cara, para que os irmãos entendam que nós somos humanos e somos fracos. Um belo dia eu sou casada, tenho um marido maravilhoso e tal, uma pessoa muito boa realmente comigo, um doce de pessoa. E eu estava no meu período fértil, né? Todos os meses, todas as mulheres, repito, que não estão na menopausa, têm os seus períodos férteis.
E aí eu fui dormir tranquilo e tal, nada, não fiz nada que me desse, né, alguma coisa na cabeça, fui dormir, sonhei. Eu sonhei, e não foi uma vez só que eu tive sonhos assim, não. Eu sonhei que eu tava andando num lugar tipo um hotel, não tô falando motel não, hotel 5 estrelas com a família, tava meu esposo, tava meus filhos, estávamos todos ali. De repente passa um homem, né, mais ou menos na estatura da minha idade, eu tô com 38 anos, o homem devia de ter um pouco menos, talvez alguma coisa ali, muito bonito, muito charmoso, um homem maravilhoso. E aquele homem no sonho ficou me olhando encantado comigo, sabe, apaixonado comigo. E na hora eu parei ali no sonho e vi aquele homem, meu olho ficou cruzado com o olho dele. Porque eu falei, gente, que homem lindo. E ele olhava para mim assim com tanta vontade, sabe, de ser o meu príncipe encantado. E sabe, amados, eu ficava ali no sonho, eu olhava e tal. E teve um momento que ele levantou a mão para pegar na minha mão. Acontece o que no sonho? Meu marido, sempre do lado, no tempo todo ele estava perto de mim no sonho. Só que meu marido, ele não reagia naquela cena, tipo assim, sai pra lá que é minha mulher, ou Ana, acorda, não. Mas ao mesmo tempo ele estava sempre ali, como que me protegendo. Ele estava sempre do meu lado, sempre como que me protegendo. E ali no sonho eu olhava para aquele homem, eu olhava para o meu marido e eu entendia que aquilo era errado. E ali eu acordei com um nó no peito, porque a gente acorda assim, com aquele conflito, sabe? É uma coisa horrível, uma sensação muito chata, muito frustrante, porque é muita confusão no final da situação, você se vê num quadro de confusão. E ele falou, meu Deus, me ajuda, não deixa eu ter esse tipo de sonho não, porque isso não vem de ti, isso não é bom, eu não quero pecar, né? Isso aconteceu algumas vezes, foi onde eu caí no livro de Romanos, capítulo 8, quando Paulo fala que o espírito está pronto, a carne é fraca, que nós temos um corpo corruptível, mas herdaremos a incorruptibilidade. E ele continua citando. Leia você Romanos capítulo 8, capítulo 7, bem devagarzinho que você vai entender. E depois, né, orando, eu sempre oro, sempre falo com Deus, e ali o Espírito Santo me revela. Observa, Ana Paula, que esses sonhos aparecem várias vezes, né? Acontece, nesses anos todos aconteceram, todas as vezes que você estava em período de fertilidade, porque aqui nós estamos falando de níveis hormonais alterados. Então, amados, é toda uma ordem biológica. E eu falo de mim, né? Olha só um sonho que eu tive outro dia. Olha só, os irmãos vão debochar de mim, mas glória a Deus, é para a glória de Deus. A gente precisa ser muito sincero com as coisas, né? Um belo dia eu tava dormindo tranquilo, oh, que soninho mais bom, tava frio, isso foi ano passado, tava um frio, eu tava debaixo daquelas cobertinhas ali, o travesseiro tava tão macio, sabe? Parecia que eu tava deitada em pena, né? Pena de ganso, né? Pluma. E tava tão bom aquele soninho. Aí eu sonhei que eu queria ir no banheiro. Eu precisava ir no banheiro fazer pipi. E eu tava naquele negócio que o pipi tava quase saindo, né? E ali então eu cheguei num colégio e entrei no vestuário daquele colégio. E tinha tanto vaso, tinha mais de 20 vasos à minha disposição. E ali tinha uma senhora, né, que ficava ali limpando o banheiro. E eu apertada, correndo. Aí quando eu fui para entrar no banheiro, tava aquele vaso branquinho, aquela água cristalina, aquele banheiro que você podia sentar à vontade, né? Mas não tinha porta. E a mulher tava de frente olhando para mim com cara fechada, tipo assim, você vai sujar o banheiro que eu acabei de limpar? E eu continuei correndo. Um outro vaso, tudo pronto, sem porta, tudo sem porta. Aí quando eu tinha lá no fundo um monte de banheiro para entrar, todo sem porta, tinha um que tinha porta. Aí eu abri a porta, tava cheio de balde, vassoura, produto de limpeza, não podia fazer nada, tava desativado como banheiro. Aí tinha um mais lá na frente, né, longe daquela mulher, e a mulher não ficava me perseguindo, mas com a cara fechada, né, porque ela não tava gostando que eu tava no banheiro dela. Aí cheguei num certo ponto, aí eu já estava entrando no banheiro feliz, né? Já estava sentando no vaso, já estava estourando a bexiga,
Quando eu olho para frente, a porta do vestiário de fora, né, que entrava dentro do vestiário aberta. Aí entra um monte de gente no vestiário e eu com vergonha não podia fazer o pipi, levantei do vaso. E aquela angústia que eu não estava sufocada. De repente eu acordo, amados. Porque nessa história toda, de repente eu achei um banheiro que dava para usar. E eu estava tão desesperada que eu sentei ali, eu falei, agora eu vou ter que fazer, porque não tem jeito, né? Só que aí eu comecei a fazer, de repente eu acordei, mas bem na hora mesmo. Quando eu acordei, eu já estava assim, quase para fazer xixi na cama. Uma mulher de 37 anos, quase que para fazer xixi na cama. Eu sou sincera. Eu dei um pulo da cama. Tava um frio. Eu dei um pulo da cama, saí correndo e ali eu fui no banheiro de verdade. Porque não conseguia fazer xixi no sonho. Por quê, meus amados? Porque se eu fizesse no sonho, eu ia molhar a cama toda. Imagina a mulher de 37 anos fazendo xixi na cama. São sonhos biológicos. E não é só um, não, tantos sonhos, né? Tantos sonhos. Quando eu não dirigia, aqui na Itália eu não dirigia, mas já tinha o carro na garagem. Mas eu não dirigia. O carro quem usava era meu marido. Eu sonhava que eu estava dirigindo o carro na cidade, igual aquele desenho Flintstones. O carro para caminhar eu tinha que fazer com o pé, não com a roda, com o motor, mas eu tinha que caminhar com o pé. Aí o carro caminhava, mas era muito pesado, porque não é um carro do Flintstones, né? É um carro verdadeiro. Às vezes eu me via caminhando com o carro, mas em estradas bem curtinhas, mas tinha sempre uma subida, que é a subida da minha casa que eu tinha que subir. E aí o carro quase que caminhava, quase que bem. Quando chegava na subida eu não conseguia fazer o carro partir, porque não ia. E eu sonhei por muitos anos esse sonho, que o carro não subia, não funcionava. E era por quê? Porque eu não tinha carteira, eu não sabia dirigir, como é que o carro ia pegar a subida. Depois que eu tirei minha carteira, acabou o sonho. Nunca mais eu tive esse sonho. E o último sonho que eu tive, e esse foi a opressão de Satanás. Aqui até agora eu falei de alguns sonhos biológicos, mas esse foi um sonho de opressão de Satanás. Foi quando meu pai faleceu. Meu pai, quando ele foi falecendo, ele teve câncer de pulmão e meu pai ele estava desacertado com Deus, estava com a vida atrapalhada com Deus. De repente, meu pai, morre, faleceu. Antes do meu pai morrer, ele começou a pedir perdão para todo mundo. Todo mundo que passava, ele, desculpa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu tive um momento também de perdão com meu pai, a gente se abraçou, a gente chorou muito e tal. E ele, pela primeira vez, conseguiu declarar, Ana, eu te amo muito. Ele conseguiu falar, ele nunca tinha falado isso para mim. E naquele dia ele falou, eu vi que Deus lavou o coração do meu pai. Eu começo a me emocionar quando eu lembro. E eu vim para Itália e tal, e meu pai faleceu. Meu pai faleceu, um dia antes do meu pai falecer, tinha alguns irmãos na nossa casa, que não sei se todo dia ou toda semana eles iam lá orar pela vida do meu pai. Lá tinha evangélico, católico, mas quem predominava ali eram os evangélicos, né? Porque a gente tem noção do perigo que é morrer sem a salvação. E ali os evangélicos, que era uma amiga da minha mãe, uma tia, que seria irmã do meu pai, todo dia ali com oração. E meu pai, ele estava já no estado terminal, ele estava com a garganta toda cheia de pus, entupida. Meu pai não tinha mais força, ele já não comia, ele já não bebia, ele estava ali simplesmente esperando o motor chamado coração parar totalmente. Meu pai estava ali, agonizando, morrendo mesmo. Muito magro, muito seco, como uma múmia. E eles oravam. Meu pai nunca reagia. Aí um dia antes do meu pai falecer, meus amados, as irmãs, Valdemir, aceita Jesus. Meu pai sempre foi crente, hein? Olha só. Valdemir, aceita Jesus como teu Senhor, como teu Salvador e tal. Você aceita? Fizeram aquele apelo. Diz que naquele dia meu pai virou, que ele ficava deitado no sofá. Vocês já viram onde a gente encosta, né? As costas no sofá, tem aquela parte do sofá que põe as costas. Então ele virava o rosto ali e ficava encolhidinho ali, amochado ali naquele ângulozinho. Diz que meu pai vira de corpo, começa a bater a mão no peito.
Uma voz que ele não tinha já há tantos dias saiu do corpo dele. Ele, aceito, aceito, aceito. E rindo, e batendo a mão com uma força. Ele arrumou uma força, não se sabe de onde. Ele bateu no peito. Aceito, aceito, aceito. No dia seguinte, às 6 horas da tarde, meu pai faleceu. Meu pai foi pro céu, eu tenho certeza. Mais do que certeza. Me dá uma notícia, eu estava na Itália, infelizmente, captou que eu estava aqui. Eu recebi a notícia, eu entrei em tristeza muito profunda e tal. Minha mãe me contou tudo, minha irmã e tal, acabou tudo. Eu comecei a ter um sonho. Eu sonhava que eu estava na casa de uma tia, estávamos todos reunidos ali, eu, minha mãe, essa tia minha, meu cunhado, acho que tinha até criança no meio, não me lembro. E tinha meu pai nesse sonho. Meu pai estava mais perto da porta, mais ou menos atrás do sofá, vestido com uma camisa meio aberta, né? Uma calça assim. E ele estava naquele estado terminal do câncer, em pé, como um zumbi, no sonho. E meu pai ficava com a boca aberta, olhando para mim. Ficava assim. Era assombroso, dava medo. Era um sonho terrível. E ele tentava falar comigo, tentava vir até mim. E eu ficava desesperada, porque era um fantasma, era uma coisa horrorosa. É um estado terrível. E eu não entendia por que ele estava querendo vir até mim no sonho. Sabe? Parece que ele estava querendo pedir ajuda, que ele estava em situação de muito sofrimento, né? E ele ficava assim para mim. Eu acordava desesperada. Acordava atribulada, incomodada. Noite seguinte eu dormi o mesmo sonho. Noite seguinte eu dormi. Na terceira noite tive o sonho. Levantei de manhã. Muito afobada, muito incomodada. E eu falei, eu parei para orar. Falei, meu Deus, eu não aceito esse sonho, Pai. Porque o meu pai pediu perdão para todo mundo. Meu pai aceitou o Senhor no último dia antes da morte dele. Meu pai lavou a roupa suja. O Senhor deu a chance para ele, através dessa doença, de ser salvo. E meu pai está salvo. Meu pai não está nessa condição de morte, porque no sonho ele estava morto, um morto em pé. Muito sofrimento, como que se estivesse no inferno e fosse a alma dele que estivesse ali na casa da minha tia pedindo ajuda, sabe? Coisa de católico, né? E eu falei no sonho, eu não aceito, meu pai não tá mais naquela condição. Meu pai não tá mais com aquele corpo daquele jeito, naquela coisa, a garganta cheia de pus. Meu pai não tá mais naquela cor esverdeada, mas ele tá com um corpo lindo, um corpo espiritual incorruptível, esperando só para ressuscitar no dia que o Senhor tocar trombeta. Então, em nome de Jesus, eu não aceito mais esse sonho que está vindo de Satanás para me oprimir, para me fazer ficar angustiada, desesperada. E eu não aceito. Irmãos, nunca mais eu tive aquele sonho. Nunca mais eu tive aquele sonho. E eu estava tendo todo dia. Eu era uma pessoa que estava fazendo pecado, estava fazendo coisa errada? Aparentemente não. E por que eu estava tendo aquele sonho terrível? Sabe? Foi quando eu repreendi. Então, aquilo ali me deu uma lição muito grande, que quando a gente vai dormir, antes de deitar para dormir, você tem que repreender o espírito do inimigo na sua vida. A palavra de Deus diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Significa que enquanto o ser humano está dormindo, ele pode receber alguma coisa. E Deus dá aos seus enquanto dorme. Mas em contrapartida, Satanás também atribula, oprime muitos na noite. Então, é o que eu falei com essa irmã que teve esse sonho. Eu falei, olha, minha querida, você precisa repreender todas as noites o espírito de pesadelo, digamos assim. Você faz uma oração, você fala, Senhor, a minha mente pertence a Ti, a minha vida pertence a Ti, o meu coração pertence a Ti. E eu não aceito que o Satanás venha me disturbar na noite com sonhos de engano. Porque eu sou lavada, eu sou remida no sangue de Jesus. A minha mente está em Cristo, sabe? E essa, meu amado, minha amada, é a oração que todos nós temos que fazer antes de andar a dormir. Porque senão, Satanás, que anda ao nosso derredor como um leão, procurando uma brecha aqui poder entrar, o que ele faz? Ele vai entrar, ele vai trazer sonhos. E aí é onde a gente está vendo muita loucura pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp.
E esse aqui é aqui que eu vou entrar agora. Esse vídeo vai ficar grande. E olha que é mais difícil para mim do que para você, porque eu tô com a casa toda cheia de poeira. Eu tô com o tempo cortado. Eu deixei de trabalhar hoje de manhã. Eu tinha que ter ido trabalhar. Eu não fui para liberar algumas coisas na minha casa. Mas igual eu falei, meu bom Deus, antes de minha casa, eu preciso falar da palavra do Senhor. Porque o Senhor é a minha prioridade, desculpa. O Senhor é a minha prioridade, depois eu penso na casa. Então esse vídeo vai ficar longo, porque agora eu quero trazer para os irmãos algumas referências da palavra de Deus. Depois de tudo que eu falei aqui de experiências pessoais e da experiência dessa irmã e de outros que a gente conhece, para que a gente aprenda, meu querido, minha querida, a se conhecer. Nós precisamos se conhecer. Se você conhece a sua debilidade, se você conhece o seu limite, se você conhece certas coisas, você vai saber como reagir, como combater, como lutar com elas. Então agora eu vou começar através de versículos da palavra, versículos bíblicos, trazer para vocês algumas admoestações muito importantes. Amém? Então, olha só. Até aqui nós falamos aí de coisas pessoais, nós falamos de como que o inimigo, né, ele anda ao nosso derredor como um leão, né? Sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então nós falamos nesses casos. Agora, olha só. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Justo? Se você vai lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 32, olha o que está escrito. É Deus, Pai, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, falando pela boca do profeta Isaías as seguintes palavras. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas leviandades. Aí eu fui lá no dicionário e procurei o significado da palavra leviandade. Significa imprudente, sem seriedade, é um adjetivo que qualifica um indivíduo que age precipitadamente. O leviano expressa a sua opinião sem ter certeza do que está falando e também não domina o assunto. O leviano também tem comportamento volúvel, quer dizer, um dia tá de um comportamento, um dia tá bem, um dia tá alegre, um dia tá cheio, né, da unção e um dia tá mal-humorado. Ou então tem comportamento volúvel, né? Talvez são pessoas que você está conversando com ela, conversando numa boa, tá tudo bem, de repente você fala alguma coisa e aquela pessoa, bum, se transforma, te xinga, se ofende, te ataca, se defende, né? Comportamento volúvel vem de volume, não tem uma coisa estabilizada, não existe uma personalidade madura nessas pessoas chamadas levianas. A palavra de leviano diz que eles agem precipitadamente, dizem que eles expressam a opinião deles sem ter certeza do que estão falando, porque quando a gente coloca assuntos de Deus, é difícil quando a gente, né, recebe certas revelações e eles falam sem ter certeza e eles também não dominam o assunto. Porque se você para analisar, igual a irmã conta do sonho, Ana Paula, eu vi meteoro caindo, falava que até dezembro vai acontecer e depois o próprio Jesus me chamava de endemoniada, me perseguia, escarnecia de mim. Ela não falou escarnecia, mas eu entendi que aquilo era um escarnecimento. E na hora eu identifiquei, isso não é de Deus, isso é do diabo. Ele aqui nesse sonho, ele se fez de anjo de luz para enganar a irmã, para trazer atormento no coração da minha irmã, né? Então aqui eu falei, não, para tudo, cancela esse sonho e repreende em nome de Jesus Cristo, porque isso não vem de Deus, né? Então olha só, eu, Ana Paula, tive conhecimento do assunto para poder falar para a irmã. Agora, se fosse uma pessoa
que vive de sonhos e visões, uma outra pessoa que também vive de sonhos e visões, ouvindo um sonho desse, ia falar: ô irmã, talvez você está em pecado, o que você está fazendo, o que está acontecendo, irmã? Você tem que consertar sua vida, irmã, você tem que pôr sua casa em ordem, irmã. Porque então significa que tem alguma coisa escondida, tem que pedir a Deus para te revelar que pecado é esse, irmã. Olha só, meus amados. Se você lê a palavra de Deus assiduamente todos os dias, está lendo, você vai recebendo no teu espírito. Porque ler a palavra, ler a Bíblia, não significa que você vai decorar de cabeça. Eu, Ana Paula, não consigo decorar nenhum versículo, os irmãos que me conhecem sabem. Se for para puxar um versículo de uma determinada referência, eu não sei, não adianta. Mas eu, em contrapartida, já tenho uma certa facilidade de procurar, porque eu não lembro o versículo, a referência, mas eu sei mais ou menos do que fala. Eu vou lá na internet, pesquiso na Bíblia online, por exemplo, falsos profetas, sonhos mentirosos, e a Bíblia online me descarrega todos os versículos que eu preciso, e é onde a gente está aqui falando hoje. Mas o meu coração, né, ele traz no meu coração, o Espírito Santo, ele revela, ele me lembra. Você leu tal tema, você leu essa frase, você leu isso. Aquilo me lembra. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando a irmã soltou um Jesus escarnecedor, e ela não falou escarnecedor, mas ela disse: Jesus dizia que eu era uma mulher endemoniada. Alguém poderia dizer: mas também Jesus chamou os fariseus de raça de víbora. Quer dizer, então tem base bíblica para Jesus acusar a mulher de endemoniada? Não, porque Jesus, ele não acusa as suas ovelhas. E o detalhe, ele não deixava ela entender qual era o tal pecado. Ele não ouvia ela, ele não trazia misericórdia. É uma imagem de um Jesus cativo, de um Jesus ruim, de um Jesus acusador, escarnecedor. Foi o que eu vi. Porque se fosse o Jesus que nós temos verdadeiro, ele poderia dizer: olha, esta mulher está com problemas com espíritos, tem demônio. Mas olha só, a brecha é essa e essa. Porque ele ia revelar o problema, a fonte daquele problema, com misericórdia, não com risos. Porque no sonho, muitos riam. Ele ficava nervoso, bravo com a irmã, e os outros ficavam rindo da irmã. Isso não é de Deus. E aqui fala que o leviano, ele não domina o assunto. Então, são pessoas que acreditam que conhecem a palavra de Deus, mas aí eu entro com essa segunda certeza. Eles conhecem aquilo que baseia nas suas próprias concupiscências. Eles acham textos que comprovam os seus erros. Lembrando que Satanás, ele está ao redor de cada um de nós como um leão, ao derredor, procurando uma brecha. Se essa pessoa que tem falsos sonhos é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa volátil de caráter, quer dizer, hoje está mansa, amanhã já não está mais, é uma pessoa vaidosa, né? Uma pessoa que se sente o tal, sabe? Satanás tem brecha para entrar, meus amados, e para ele é um prato cheio. E olha só, eis que eu, o Senhor, sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Quer dizer, o sonho existe. Não é que essa pessoa levanta de manhã e inventa da cabeça dela um sonho. Ah, hoje eu vou falar isso, que eu sonhei isso. Todos nós podemos inventar sonhos. Não. Essas pessoas literalmente têm esses sonhos mentirosos. Diz o Senhor, e os contam. E fazem errar o meu povo com as suas leviandades. Que eu já falei o significado. Ou com as suas imprudências, né? Pois eu, Deus, eu não os enviei. Aqui ele fala que Deus não enviou essas pessoas. E nem deu ordem para essas pessoas. E não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Porque com muitos sonhos mentirosos, muita gente está começando a blasfemar de Deus. São casos de pessoas que falam assim, ó, eu tive um sonho. Eu sonhei que vai ter um terremoto na cidade tal. Esse terremoto vai acontecer às tantas horas da tarde do dia tal. E metade da cidade vai morrer. Aí todo mundo escuta o sonho. Nossa, vai ter um terremoto na cidade tal, dia tal, hora tal. É certo, a gente não pode duvidar disso não.
E ali as pessoas começam, então, muitos começam a orar, né? Os crentes aí muito fervorosos vão orar, né? Outros vão começar a sair pelas ruas da tal cidade. Olha, ajunta alimento, ajunta coberta, porque no dia tal vai ter um terremoto na nossa cidade, está sendo profetizado, está sendo profetizado. Porque aí um profeta começa a copiar o outro, né? Essa turminha que gosta de trazer sonhos e visões assim, um começa a trazer, eles compartilham, né? A mesma profecia, porque aí está confirmando, né? Não é um profeta que teve, nem dois, são 3, são 4, são pessoas sérias e tal. Aí vem o dia, vem a data, vem a hora, não acontece o terremoto. Não acontece o terremoto. E aí? Aquelas pessoas que ouviram falar desse tal terremoto e esse terremoto não teve, Deus é mentiroso. Deus falou que ia trazer um terremoto na minha cidade, eu até mudei de casa, mudei de cidade esperando o tal terremoto, não teve. Esse Deus é mentiroso. Que Deus é esse que profetiza isso? Porque o irmão que falou sobre esse terremoto é muito sério. Ele é uma pessoa muito respeitada, ele é uma pessoa muito coerente com as coisas que diz. Não podia ser assim, então Deus errou. E aqui fala, eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Aí você não tá indo no ritmo, não? Vai lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 12. Olha o que está escrito. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Isso aqui é um dos mandamentos, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. E tem pessoas falando, olha, Deus me mostrou que dia tal, hora tal, em tal lugar vai acontecer isso. O Espírito Santo me deu esse sonho, eu vi, Deus me mostrou claramente. Depois eu fui vendo na palavra, porque eu pedi confirmação de Deus, e aí caiu na tal palavra, e não sei o que. Então, dia tal, hora tal, vai acontecer, eu tenho certeza. Porque 1, 2, 3 pessoas estão profetizando também, porque lá nos outros lugares deu a mesma coisa. E não é todo mundo que está falando em português, não. Aquele ali é lá da Espanha, aquele é lá da Inglaterra, aquela é dos Estados Unidos. Como que pode pessoas de lugares diferentes ouvirem a mesma profecia de Deus? E aqui fala, eles começam praticamente a jurar. E o que é jurar? Porque aí eu fui no dicionário, como sempre vou. O que é o significado da palavra jurar? Prometer ou afirmar solenemente. Jurar é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Afirmar solenemente é jurar, tomando por testemunha divindade santa. E fui também, meus amados, procurar o significado da palavra profanar. Profanar significa tratar com irreverência as coisas sagradas. Desrespeitar a santidade de Deus, no nosso caso. Ofender, manchar, presta atenção na palavra manchar, macular o nome do nosso Deus. Então, se eu for ler aqui, seguindo esses significados aqui a mais que eu achei no dicionário, Levítico 19, 12, eu poderia dizer assim, nem afirmareis solenemente falso pelo meu nome, pois manchareis o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. É mais uma vez, meus amados, esse povo que estão colocando o nome de Deus na frente dos sonhos, na frente das visões, e é lógico que é normal e é claro que eles têm que falar que é Deus que deu, porque eu faria o mesmo. Se Deus me desse um sonho, né, e eu tivesse certeza desse sonho, eu ia falar, foi Deus que me deu. O problema é que eles estão marcando data, eles estão falando coisas tão específicas e infelizmente não estão acontecendo. E tem alguns aí espertinhos de plantão, que eu já chamaria de espertinhos de plantão, que já falam antes de que não aconteça. Olha, eu já sei que eu estou colocando essa profecia aqui.
Mas se chegar o dia tal, hora tal e não acontecer nada, vai ter os cães, aqueles que já se levantam acusando a gente, chamando a gente de falso profeta, deixando de levar em consideração que Deus é misericordioso. Pode ser que quando a gente falou tal profecia, o povo se levantou em oração e orou, e orou, e orou, e Deus mudou de ideia. Deus adiou o terremoto, Deus adiou o meteoro, mas vai cair, vai acontecer. É normal que vai cair um meteoro. Aliás, não vai cair só um não, vai cair no mínimo 2 meteoros terríveis no planeta Terra. Vai lá em Apocalipse, está lá escrito. Nas trombetas, o 6º selo, a trombeta, vai ter um flagelo que vai cair um meteoro no oceano, não sei qual oceano, mas a Bíblia fala que ele se chama Absinto, e todos os seres viventes do mar vão morrer, porque as águas vão se transformar em sangue podre, como sangue podre, sangue de morto. Então, meus amados, é lógico que vai cair meteoro. A gente já está vendo o céu sendo modificado. Eu, Ana Paula, já vejo um céu completamente diverso. Já temos sonhado. Nós sonhamos, amados. Outro dia eu sonhei. Eu vi 3 planetas no céu. E não era coisa normal do nosso céu. Um era muito vermelho, outros 2 planetas. Eu estava com meu marido sentado assim, a gente olhou para o céu de repente e viu aqueles 3 planetas. Sabe? Então assim, e tem muita gente sonhando com meteoro que vai cair, com tsunami que vai se levantar, com terremotos terríveis. Esses sonhos em si não é um problema. Gente sonhando com o exército nas ruas, prendendo muita gente, né? Fazendo coisa ruim com muitas pessoas. O povo está sonhando, isso não é um problema. Porque isso tudo é um prelúdio do que está por vir, porque os profetas viram. Os profetas saíam nas praças anunciando, vai vir juízo, vai vir juízo, vai vir juízo. Você vê Noé, 120 anos pregando. Vai vir chuva, vai vir um dilúvio, vai matar todo mundo, 120 anos. Até que Deus manda ele entrar na arca e fecha a porta. Esse não é o problema é dia tal, do mês tal, hora tal, em tal lugar, vai cair, porque Deus falou, aí vem o dia tal, a hora tal, o lugar tal e não acontece nada. Ah, o profeta errou o ano. Mas que Deus é esse que não é preciso? Quer dizer, é um Deus que leva o povo ao pânico? E aqui fala claramente: não demos afirmar solenemente pelo nome de Deus, pois nós iremos manchar, profanar o nome do teu Deus. Ele é o Senhor. Você ainda está duvidando que Deus é forte o suficiente para nos trazer sobriedade no dia de hoje? Êxodos, capítulo 23, versículo 7 diz: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Fui lá ver o significado da palavra ímpia: desumano, desnaturado, insensível, aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente, uma pessoa indiferente, intolerável, devassa. Todos esses são sinônimos aí da palavra ímpio. E Deus fala que ele não vai justificar o ímpio. Ora, Ana, então peraí, o que tem a ver o ímpio com a igreja? Você falou que hoje não está falando com o ímpio, você está falando com a igreja. Sim. Agora, se eu, Ana Paula, cometo um erro uma vez, aí dá errado. Aí vou cometendo na segunda vez o mesmo erro, câmbio data, né? Mudo data, dá errado de novo. Aí repito o mesmo erro a terceira vez, nova data, novo ano, mesmo juízo, dá errado. Aí eu já posso me considerar ímpia. Eu já posso me considerar uma pessoa desnaturada. Porque eu começo a agir sem bom senso. Porque eu estou literalmente colocando o nome de um Deus, que é o Deus, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o Deus de Isaac, de Abraão e Jacó, que pegou Moisés, tirou ele de uma terra, levou ele até o Egito e lá descarregou 10 pragas. E quando Moisés dizia, vai vir, se não arrependeu o Ramsés, lá o rei, sei lá como é que se chamava, não arrependia o faraó, vinha a praga. Não teve Deus que mudou de ideia com o povo do Egito. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele não voltou atrás. Das vezes que Deus mandou juízo, usou o próprio Nabucodonosor para trazer juízo no povo de Israel através da Babilônia, Deus mudou de ideia, não voltou atrás. A segunda vez que veio juízo sobre a terra de Nínive recebeu o juízo de Deus, Deus mudou de ideia, meus amados.
Quantas vezes Deus mandou para o cativeiro tantos no Velho Testamento? Deus não mudou de ideia. Quando Davi pecou, mandando fazer o levantamento dos homens que ele tinha como força braçal para o seu exército, e um dos generais falou: não faça isso, Senhor, não faça isso, é loucura. Não, vai. E eles ficaram alguns meses contando os homens de uma certa idade até uma certa idade, trouxeram para Davi. Deus mandou uma praga, 3 pragas, você escolhe, qual que você vai querer? O povo vai morrer por uma enfermidade? Você quer que venha uma espada sobre ti? E tinha uma terceira praga que eu já não me lembro mais. É onde Davi então reconhece que ele errou, fez uma grande leviandade. Então ele fala, é melhor cair na mão de Deus que na mão de homem. Aí pediu a praga e matou muita gente no meio do povo de Israel. O nosso Deus não é um Deus que hoje fala, olha, dia tal do mês tal vai cair um meteoro, aí chega lá todo mundo naquela expectativa, né? O povo entra em pânico do tudo, de repente chega o dia tal, a data tal, não cai nada? Será que o nosso Deus, ele não é sério o suficiente para honrar com o que diz? E há quanto tempo ele está falando desse meteoro na boca desses profetas e esse meteoro não cai? Amados, olha, pode até ser que você ainda continue dizendo, eu estou tendo sonho que vem de Deus, porque Deus está falando, Ele está adiando, eu tenho minhas justificações, ok, eu não estou aqui para botar o dedo na sua cara e falar, você está em pecado, você está errado, você está blasfemando a palavra de Deus, mas eu vou te falar sinceramente, comece a levar em consideração que quando você posta, quando você fala, quando você divulga essas coisas com essas datas, você pode estar envergonhando o nome do teu Deus, porque ele diz que não foi ele quem te deu. Porque a palavra diz que quando um profeta profetiza alguma coisa, se aquela coisa não acontece, então não é de Deus, é falsa aquela profecia. A Bíblia traz tanta base para nós acreditarmos que a gente precisa levar a sério o nome de Deus, apesar da gente não poder pronunciar o nome de Deus como ele o é. O nome de Deus, como ele é conhecido, ele está guardado em segredo sob 7 chaves, mas, querendo ou não, quando qualquer ser humano que se diz cristão na face da terra fala Deus, fala Jesus, qualquer pessoa, por mais ímpia que seja, ela identifica, ela colega esse nome Deus que você está usando ao Deus Todo-Poderoso, ao Eu Sou, o Criador dos céus e da terra. Então, eu me chamo Ana Paula. Meu pai, quando eu era pequena, me chamava de Popola. Ô Popola. Só as pessoas que estavam ali, que sabiam que eu era chamada de Popola quando era pequenininha, se longe de casa, né? Alguém falasse, ô Popola, sabia que estava chamando a mim. Mas quem não me conhecia com aquele... Era criança, gente, devia ter uns 4, 5 anos, tá? Eu era muito bonitinha quando era criança, da Popola. Então, assim, se a gente ia em algum lugar e alguém falava, Popola, e Popola não respondia, ninguém ia saber que era a mim que estava se referindo, mas quem sabia que meu pai me chamava daquilo, automaticamente colegava aquele apelido a mim. Então eu posso dizer, praticamente, de modo muito pobre, que quando eu, Ana Paula, falo, Deus me mostrou tal coisa, qualquer pessoa que sabe qual é o Deus ao qual eu me refiro, que é o Deus que mandou Jesus na terra, o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, porque esse é o Deus que eu sirvo. Eu não sirvo ao Deus Baal, eu não sirvo ao Deus hindu, eu não sirvo ao Deus Maria, não, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso de Isaac, de Abraão e de Jacó. Então, quando eu, Ana Paula, falo, Deus me deu um sonho, ainda que não seja o nome explícito, verdadeiro dele, eu estou blasfemando ele, porque eu estou colocando a pessoa dele em evidência para quem acredita nele. Se eu falo Jesus e Yeshua me disse tal coisa, a Bíblia fala em Apocalipse que tem um nome, Jesus ele tem um nome que só ele sabe. Quer dizer, o nome divino dele, ou de Deus Pai, ou de Deus Filho, talvez até o próprio Espírito Santo, ele é conhecido simplesmente, desculpe a palavra pobre, mas simplesmente no símbolo simplificado, né? Como Espírito Santo, é o Espírito e é santo, é o Espírito separado, é o próprio Espírito de Deus, ele é Deus. Então, quando a gente se refere a eles, a gente está colegando é ele, não é um outro Deus. Se eu falo aqui, o Deus Baal me mostrou tal coisa, eu estou profanando um demônio, não é uma coisa que tem problema. Mas quando eu ponho o nome do meu Deus em evidência, ainda que não é o nome próprio dito dele, mas é um nome que já colega ele, referencia-se ele,
Aí, meus amados, está na hora da gente começar a preocupar. Porque aqui a gente acaba matando o inocente. Porque tem muita gente que está acabando de conhecer o assunto, o arrebatamento. Tem muita gente hoje ainda chegando para essa estrada. Eu cheguei há 6 anos atrás, talvez você que está me ouvindo já há tantos anos ouviu sobre arrebatamento. Eu, Ana Paula, tem somente 6, 7 anos que eu soube desse assunto. Tem 20 anos de crente. Agora eu fui saber. Tem gente que tem dias, quer dizer, ainda não sabe nada, não tem noção, está começando os primeiros passos aí de apocalipse, de tal, e estão começando a perder o chão de tanto forte que essa notícia. De repente o cara bate numa notícia que um meteoro vai cair dia tal, mês tal, e ele está ali num estado de choque, já com a revelação do arrebatamento, o cara fica fora de si. De repente ele confia tanto, ele acredita tanto, vem a data, acontece, não acontece nada. Ele esfria, ele se desvia, ele começa a colocar Deus em evidência, mas será que realmente tudo isso que eu estou ouvindo é verdade? O dia está normal, tanto veio a data, não aconteceu nada. Eu vou continuar levando a minha vida, eu estou meio pirada aqui, estou escutando um bando de doido, tava parecendo uma coisa séria, mas esse povo não é sério, eles estão tudo delirando. Gente, é manchar o nome dele, a pessoa do nosso Deus. Você ainda não está acreditando, não? O último do dia, Jeremias 23, 25 fala: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Olha só. Sabe o que nós temos que fazer? Todos nós hoje, eu acredito que nós temos uma chance para pedir a Deus sobriedade. A sobriedade, meus amados, é um estado acordado de consciência, sabe? O judeu diz que judeu não fala o nome de Deus, não, e não fala nem da glória de Deus. Sabe quando tinha a Arca da Aliança e ela caminhava e eles pousavam a arca no acampamento e aí eles faziam, as festas, as celebrações, de repente descia do céu a presença do próprio Deus numa nuvem de fumaça e enchia o lugar de fumaça. E nós, como crentes, conhecemos a glória de Deus como Shekinah. Descobri que a palavra Shekinah, ela foi inventada pelos judeus para traduzir a presença da glória de Deus no meio deles. Porque eles tinham tanto, e têm os verdadeiros, judeus, os verdadeiros servos de Deus aí, do povo hebraico. Eles têm tanto temor, que eles não falam é a glória de Deus, porque eles estão se expressando a presença de Deus no meio dos homens. Então aquele fenômeno ali de maravilha, da manifestação dele, eles o chamam então de Shekinah. Eles não falam Deus, eles falam Elohim, eles falam outros nomes, que não me vem à memória agora, mas eles se referem a Deus como o Eterno. Ele é o Eterno, é um sinônimo à pessoa gloriosa dele, é o Eterno, o Todo-Poderoso. Mas eles não falam Deus, eles não falam Yahweh, que seria a primeira, porque a palavra Yahweh é um nome de Deus incompleto, quer dizer, faltam algumas sílabas, digamos assim, para completar Yahweh, que coisa? Para falar o nome verdadeiro que foi revelado a Moisés como nome de Deus, Se eu me entendo mais ou menos, é mais ou menos isso aí, a base é mais ou menos essa. Então eles não falam nem Yahweh, eles falam o Eterno. Eles o referem como sinônimos, como, características dele. Porque eles temem ele. Eles têm medo de blasfemar a pessoa, a presença e o nome dele. E nós estamos aqui, dia tal, data tal, hora tal, vai cair não sei o quê, vai acontecer não sei o quê, porque Deus me mostrou. Cadê a falta, meus amados, de reverência, de temor e de respeito? A gente tem que tomar muito cuidado. Se eu, Ana Paula, amanhã tiver um sonho de um meteoro caindo na Terra, eu não vou pensar 2 vezes, eu vou vir cá no YouTube, eu vou falar, olha, meus irmãos, eu sonhei que o meteoro caiu na Terra, tá, mas eu não vou dar data, não. E se Deus me der data nesse sonho, se eu receber uma data, eu vou ficar calada. Eu, Ana Paula, não vou falar essa data. Eu vou guardá-la no meu coração. E eu só vou dizer, olha, eu sonhei que vai cair.
vai cair. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, e viver o que está dizendo ali. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sabe por quê, meus amados? Quer na graça, quer na bonança, quer na paz, ou quer na tribulação e na morte, a gente não deve dormir como os demais, mas temos que vigiar e ser sóbrios. Porque ainda que a gente morra numa catástrofe, num cataclisma desse, a gente sabe que nós vamos chegar e o céu vai estar aberto, como aconteceu com Estevão. E que o Senhor, o Espírito Santo, acalme os nossos corações e nos prepare para enfrentar o que tiver por vir. Ah, mas está errado, se você não falar a data, se você diz que é de Deus, porque eu tenho temor. E eu tenho certeza que o que importa, mais do que dizer o meteoro, a tsunami, eu não sei o que vai cair dia tal, o que mais importa é eu ter o coração preparado todos os dias. Porque eu não preciso ter medo de meteoro nem de tsunami, apesar que se eu ver acontecer eu vou cagar nas calças. Me perdoe o argumento chulo, mas é a expressão mais próxima do desespero que eu acho que um ser humano se encontra. Você olhando, você tá aqui igual agora, o dia tá bonito, o céu tá azul, pronto para ver um meteoro. Preciso, perfeito. Aí eu vou lá fora, começo a colocar a roupa para secar, de repente eu olho pro sol e vejo aquela bola de fogo descendo. Aquele barulho quando ele entra na atmosfera, bum, que explode, né? Quando bate na atmosfera, vai fazer um certo rumor, talvez, bum. De repente vem a onda de urto, então ali eu vou, poxa, não tem jeito de escapar. Quem sabe então eu vou fazer nas calças mesmo. Eu vou perder completamente a minha noção, o meu equilíbrio, meu emocional crola, sabe? Mas é aí que eu vou estar preparado. Poxa, eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Eu vou virar churrasquinho aqui, talvez eu não vou. Eu só tô vendo, quer dizer, eu tô tendo tempo só de ver que troço descendo do céu. Mas daqui a pouco, daqui a alguns minutos, gente, daqui a pouquíssimos minutos, eu vou estar na presença do meu Pai. Eu só vou pensar que eu tô lá, eu concluí, eu combati o bom combate, eu concluí a minha estrada, eu venci. Eu não tenho nem que pedir perdão aqui agora, porque agora eu tô em paz, eu tô acordada, eu tô vigiando. Eu acabei de ler a Bíblia 10 minutos atrás, eu orei. Eu acabei de orar ao meu Senhor hoje de manhã. Eu orei, eu coloquei a minha vida, eu pedi perdão. Eu não tenho tempo agora para pedir perdão, mas há algum tempo atrás eu orei, eu pedi perdão, eu chorei. Eu rasguei meu coração com o meu Senhor. Aleluia. Eu vou fechar o olho, porque eu vou abrir na glória. Eu tô indo pro céu. Sabe, amados? É com esse espírito que a gente tem que viver esses dias. É com esse espírito, um espírito de sobriedade, um espírito de vigilância, um espírito pronto. Não atrás do sensacionalismo, com medo, vai cair. Sabe por quê? Se a Ana Paula veio para os irmãos e falou, dia tal, hora tal, vai cair um meteoro na cidade tal. Quem ouvir não vai pensar em se santificar, não vai pensar em consertar a casa, né? Ir até as pessoas, acertar os trem, não. Só vai pensar no meteoro. A gente observa que eles ficam só falando daquilo, enquanto chega a data, eles só falam daquilo. Pouquíssimos são aqueles que falam no meio desse caos uma mensagem que edifica o espírito dos irmãos, principalmente dos novos na fé. Você só vê sensacionalismo, ó, vai cair, hora tal. Eles não mudam de assunto. E aqui é o que acontece. O que proveito eles estão tirando em tudo isso? Quem ouve? Qual é o proveito? A gente está tendo tempo de viver na graça e a gente tem que consertar a vida todos os dias. Eu, Ana Paula, meus irmãos, eu acredito de todo o meu coração que pode cair um meteoro antes do arrebatamento. Por que não? O que impede? Não tem um sinal na Bíblia escrito marcando o arrebatamento. Quer dizer, tem sinais para a segunda vinda de Jesus. Então tudo pode acontecer nesse momento para a segunda vinda de Jesus. Tanta coisa pode acontecer. A gente já está vendo os sinais no céu. Nós estamos vendo. Quantos aqui estão me ouvindo
saíram fora da sua casa, olharam para o céu e viram lá o tal do Nibiru. Tem vários irmãos que já falaram: Ana, nós vimos. Eu vi da minha casa. Meu irmão, que é ímpio, viu, me chamou. Estrelas estranhas, o céu esquisito, o mundo esquisito. Aqui na Itália, de vez em quando, tem uma explosão. De vez em quando acontece essa explosão. Bum! A última vez que teve, deve ter uns 4 meses que teve essa explosão aqui, a minha casa tremeu toda. Que eu ouvi o vidro, tremeu tudo. Aqui na Itália, meu marido, a turminha daqui, alega que é voto de área. Quer dizer, voto de ar. Quer dizer, diz que esses aviões que voam em cota baixa, que quando eles, não sei como é que é, você sobe ou desce um pouco, aí faz o boom na atmosfera e faz essa explosão. Tem quem diz que é pescador que joga bomba, né? Porque aqui tem pescador onde eu moro no mar. Diz que eles jogam bomba, aí dá esse barulho. Mas, sinceramente, meus amados, eu morei em Belo Horizonte, eu nunca ouvi o tal do voto da área, nunca. Eu nunca ouvi tremor assim, eu nunca ouvi essas explosões esquisitas. E eu, sinceramente, nem aqui na Itália, em 11 anos que eu tô aqui, desses 11 anos eu ouvi isso. É alguns poucos anos que eu tô ouvindo isso, tem pouco tempo. E eu não associo isso a nada de humano, eu associo a alguma coisa que são sinais. Para mim, isso são eventos ou dos homens que estão destruindo a terra, aí os tal dos senhores do mundo, ou seja lá o que for, mas seja lá o que for, não é nada natural, nada convencional. Sabe? A gente está vendo sinais, então não existe nada que diz está vietado, é proibido, o arrebatamento vai acontecer assim. Não, meus amados, tudo pode acontecer a qualquer momento. Então pode cair um meteoro, sim. Num Atlântico, num Pacífico da vida, sim. Pode ter lá o Santo Andrés explodindo e arrebentando com a Califórnia antes do arrebatamento, sim. Pode ter uma mega tsunami que vai arrebentar com vários litorais aí das Américas, da Europa, da Ásia, talvez. Sim, não tem nada que impede mais nada não, amados. Não tem nada, nada, nada. Porque o viver e o morrer está nas mãos do nosso Deus. Mas a gente precisa fazer como diz 1 Pedro 4,7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Oh, aleluia! Portanto, nessa altura do campeonato, amados, nós não temos mais nada a perder. Nós que somos de Cristo, nessa altura do campeonato, nós já não temos mais nada a perder. Por isso, sejamos sóbrios e vigiemos em oração. Os velhos, Tito 2:2, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. A ansiedade tem tomado o coração de tantos nesses últimos dias. A gente tem que ter paciência. Quando fala esses velhos, a gente imagina os idosos, mas aqui eu, Ana Paula, eu acreditaria que a gente pode levar isso aqui para até os velhos na fé. Os amigos de estrada aí, que estão caminhando, divulgando a volta de Jesus. Somos velhos na fé. Nós temos que ser sóbrios. Todo aquele que é um atalaia do Senhor, todo aquele que está à frente, divulgando a palavra de Deus, é o primeiro da fila a ter que ser sóbrio. Porque você que está me ouvindo tem que entender que tudo que você diz pode afetar pessoas que não estão prontas o suficiente para receber essa notícia com maturidade e podem perder a sua salvação por culpa sua. Aí você, no seu orgulho, né? No seu orgulho e na sua prepotência, vai dizer: irmã, mas quem é de Deus, irmã. Olha, se uma pessoa ouvir uma profecia e a profecia não acontece, aquela pessoa desvia, irmã, é porque aquela pessoa não era de Deus, irmã. Porque aqueles que são de Deus não vão se perder. Então por que a Bíblia fala? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Por que a Bíblia fala vigiar para que você não perca a tua coroa? Por que a Bíblia fala para que a pessoa seja santa, para que ela não peque, para que o nome dela não venha a ser riscado do livro da vida? Porque a palavra diz lá em Jeremias, Jeremias, 34, dos falsos pastores, dos falsos mestres que estão batendo nas ovelhas, sugando as ovelhas.
machucando as ovelhas. Por que aqui está falando que nós não podemos? Ai, daquele que fazer desviar um desses meus pequeninos, melhor seria que fosse pegar uma corda de moinho, pendurasse no pescoço e lançasse ao mar. Por quê? A palavra de Deus diz que aqueles que têm que perecer vão perecer, mas ai daqueles pelos quais os fazem perecer. Jesus declarou quando foi traído por Judas: o Filho de Deus vai ter que ser morto, mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem foi entregue. Judas. Se Deus tem que executar alguma coisa na vida de um ser humano, se existem pessoas que vão desviar, vão perder a fé, vão perder a estrada, não interessa. Elas vão ter que acontecer, vão ter que viver, sim, sim. São vasos para a ira, são pessoas que não pertencem a Deus, sim. Mas não quero ser eu, Ana Paula, participante para que essa pessoa perca a salvação. Eu não quero ser instrumento negativo na vida de ninguém. Se alguém tem que perder a salvação através da vida da Ana Paula, vai ser porque ouviu a verdade e se rebelou contra a verdade e caiu por conta própria. Não porque eu disse uma mentira falando que está no nome do meu Deus e dei data, deu prazo, deu tanta informação. E ainda saí dando coisa para todo mundo que me afronta, porque tenho esse poder. Que poder é esse que nós temos? Que poder é esse? Nós precisamos ser sóbrios. Porque se você que está me ouvindo não tem sobriedade na tua vida, você está correndo risco de ficar no arrebatamento. Você sim está correndo risco. Porque está brincando com fogo. Está usando o nome do teu Deus para coisas que não acontecem. Está usando os instrumentos que você tem hoje para divulgar a palavra de Deus através de mentira. Se você caiu, se você errou, se você divulgou de boa fé uma vez, duas vezes, ok, mas basta. Comece a divulgar a palavra. Comece a divulgar coisas coerentes com a palavra. Se você quer falar que vai cair um meteoro, fala quanto quiser, mas baseado na palavra. Não faça da sua vida uma fonte de sensacionalismo para quem está chegando. Porque você vai ter que dar conta de cada mentira que você colocou ao público. Se você que está me ouvindo, minha irmã, está ouvindo canais mentirosos, está ouvindo ideias mentirosas, está buscando coisa mentirosa e sai na tua igreja falando coisa, repetindo o que você ouviu de mentira, e alguém na tua igreja cai na fé porque você relatou uma coisa que Deus não deu, Deus vai cobrar o sangue dessa pessoa da tua mão. Tenha temor a Deus, meu irmão e minha irmã, tenha temor. 1 Pedro 1,13 diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Nós estamos na graça de Cristo. E se eu estou na graça, eu preciso divulgar a palavra de Deus e coisas sóbrias. Eu não posso soltar loucura todo dia, acreditando que veio dele. Ana, então me explica por que eu estou tendo esses sonhos? Por que no sonho eu vejo a pessoa de Jesus? E por que ele é que está me mostrando meteoro, tsunami, seja lá o que for? Não sei. Eu contei o caso da irmã, eu contei os meus casos pessoais. Mas a gente precisa ter sobriedade. E você precisa, antes de tudo, ter uma vida completamente dedicada à palavra. Esse canal, Os Últimos Dias Antes do Fim, divulga tanto sobre os últimos dias antes do fim. Mas se você vê todos os vídeos, você tem palavra. Você tem relatos e estudo da palavra. Tem sonho relatado nesse canal? Tem visão relatada nesse canal? Tem. Tem. Eu não vou ser hipócrita aqui e cuspir nesse prato, porque Deus tem dado. E como? Mas com sobriedade. Com proveito. Nós temos que preparar nossa casa, porque nós estamos de partida deste mundo. Então nós temos que ter sobriedade. Nós temos que fazer o que diz 2 Timóteo 4,5. Mas tu, sê sóbrio em tudo.
sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Primeiro nós temos que fazer a obra de um evangelista e aí então cumprir o ministério. Meu ministério é de sonho e de visão, Ana? Sim. Mas então antes de falar sobre isso, eu tenho que fazer a minha obra de um evangelista. E evangelista vem de evangelho, e o evangelho é a palavra. Então você pode correr para o leste, pode correr para o oeste, pode correr para o sul, pode correr para o norte, minha querida, meu querido. Você vai cair sempre na santa palavra do Senhor, aonde você for. Faze a obra de um evangelista. O evangelista prega o evangelho. Porque é a palavra de Deus quem te prepara, quem nos prepara e capacita para o que der e vier. E aí então cumpre o teu ministério. É louvor? Então vai cantar. É ser profeta? Então vai profetizar. É fazer dons e maravilhas e curar o povo? Vai. Mas faz a obra de um evangelista em primeiro lugar. E para você fazer a obra de um evangelista, você precisa ser evangelizado todos os dias pela palavra. Em palavras curtas, você precisa se encher do óleo. Se você não faz, você está vazio. E se você está vazio, você está sem conteúdo, o que você está mandando para fora? De que está enchendo o teu coração? Porque você está vazio da palavra, mas está cheio de outra coisa. Porque o coração do homem ele não foi feito para ser vazio. Ele pode ser vazio de Deus, mas cheio do diabo. Porque a palavra de Deus diz, ou você serve a Deus ou ao diabo, não pode servir a dois senhores, mas seja de um modo ou de outro, nosso coração vai estar sempre cheio de alguma coisa. Ou ele está cheio de nossas próprias concupiscências, nossos pecados, nossos desejos e vaidades. Ou ele está cheio da vontade de Deus, da santidade de Deus. Ou ele está cheio das tentações do inimigo. Mas o coração do homem ele não foi feito para estar vazio. De que o teu coração está cheio? De arrogância, de soberba, de orgulho, de altivez? De que teu coração está cheio? De mentira, de engano, de erro? Poxa! Fez uma vez não deu certo, fez duas não deu certo, fez três não deu certo. Será que é Deus que está falando com você mesmo? Ponha-te à prova. Não é a Ana Paula que tem que ser colocada à prova aqui com você. Ah, então eu vou pôr a prova com você aqui. Não, é você e Deus. Ponha-te à prova. Não se decepcione com Deus. Poxa, Deus, então será que é o Senhor que não está falando? Ou será que o Senhor está falando e eu não estou acreditando? Não, amado. Reveja a tua vida. Reveja a tua vida. Temos visto, porque chega para mim de vários irmãos, várias irmãs. Temos visto muita gente orgulhosa por detrás da carapuça do evangelho por aí. Temos visto. Tantos têm falado, tantos, todos nós temos exemplos para dar. Tem a irmã, que é lá não sei de onde, que ela oferece ajuda, e aí então, depois ela some, e tem o irmão, que não sei o quê, e ele é assim, assado, depois porque eu falei uma coisa no Facebook dele, ele me excluiu, e tem fulano, e tem ciclano, e o povo quer só aparecer, e e tem pra todo lado. Tem pra todo lado. A gente aqui joga flecha pra todos os cantos e acerta sempre alguém. Então, o tempo é curto. O tempo é curto. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4,7. E assim, eu acho que eu já consegui passar o que eu precisava para os irmãos no dia de hoje. Tenho pensado sobre isso na minha vida. Tenho refletido sobre isso na minha vida. Reflito todos os dias. E aquilo que eu vejo para mim, seja certo ou não, eu quero compartilhar com os irmãos, porque eu acho que é a coisa mais lícita a fazer. Penso que eu nesse vídeo não falei nada de demais. A única coisa que eu coloquei aqui é o pedido que o Senhor nos dá na palavra, para que nós sejamos sóbrios, acordados, despertos, prudentes, vigilantes. E só para ser isso, só na palavra. Se não tem palavra, nós somos vazios, somos sepulcros caiados. Não tem jeito de fugir dessa realidade. E assim, meu querido, minha querida, eu deixo essa palavra, deixo essa mensagem e peço ao Senhor que abençoe a cada um de nós. Então,
com essa bendita sobriedade, com essa tão desejada e necessitada sobriedade na vida de cada um de nós. Porque essa é a nossa situação. O tempo está acabando, Jesus está voltando e nós precisamos estar realmente preparados. Amém? Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de vocês e tratando com o coração de cada um de vocês. Amém, amém e amém.